sempre procuro valorizar as pessoas que... Tá curtindo aqui o podcast? Então, se tu quer nos ajudar, você pode fazer uma doação aqui no Superchat, que acontece durante a transmissão ao vivo do podcast. Você faz o Superchat ali de R$2, que já nos ajuda bastante, e pode comentar, e o seu comentário ficará em destaque. Ou, depois da transmissão, com um vídeo já gravado aqui no canal, você pode ir ali no Valeu, que também pode fazer uma contribuição. Isso nos ajuda muito e faz com que o canal cresça e a gente consiga trazer conteúdo cada vez com mais qualidade para vocês. Fala, pessoal! Emerson aqui, começando mais um podcast Bora Fazer Barulho. Hoje eu vou ter a ajuda do meu amigo Arthur. Olá, vô. Valeu, Arthur. E a gente vai estar conversando hoje com Leonardo Ferreira. Tudo bem, Leonardo? Isso aí, tudo bem? Cara, valeu por ter aceitado o convite e conversar com nós. Obrigado pelo convite, obrigado pela lembrança aí, a gente está aí. Muito obrigado. Show. Okay. Me diz uma coisa aqui, quem é Leonardo Ferreira? Bem... Não, pode falar, fica tranquilo. Bem, eu sou jornalista de formação. Me formei em 2015 na Universidade Católica de Pelotas. Tenho mestrado em Sociologia pela UFPEL. Pô, massa. E o projeto Olhar sobre Pelotas, que a gente vai tratar hoje, eu tenho desde 2011. Eu criei enquanto eu era aluno da UCPEL e venho tocando até hoje. Tu criou na faculdade? Dentro da faculdade a gente criou. Eu, Gustavo Mansur. Massa. E aí, dentro desse projeto... Obrigado. Valeu, Oscar. E aí, dentro desse projeto Olhar sobre Pelotas, que a gente foi fazendo outras vertentes, tipo documentário, exposições fotográficas e outras coisas ligadas ao audiovisual e visual. E o que é o documentário Olhares sobre Pelotas? Eu assisti ali, tá? Tu contando a história, tu quis resgatar a história de Pelotas? Qual que foi a ideia do documentário? A ideia do documentário foi trazer uma espécie de um levantamento da bibliografia vasta que tem da cidade de Pelotas no mundo acadêmico e trazer e aproximar mais o público dessas informações que às vezes são muito técnicas e que as pessoas acabam se distanciando um pouco, principalmente do início da formação da cidade. Sim. E eu vi ali que tu conversou com o pessoal da praça ali. Eu achei Sim. muito legal que tu conversou com aquele senhor que tira foto no cavalinho ali. Sim. Eu esqueci o nome dele agora. Como é que tu fez para encontrar essas pessoas? Era tu que cuidava dessa parte? Como é que aconteceu? Esse primeiro documento, são 3 documentários. O primeiro foi da Praça Coronel Pedro Osório. O segundo, A Sociedade do Charque, que pega o início do fim do século XVIII até o século XIX, e o Culturas e Tradições da Princesa do Sul, que pega o século XX. Esse da praça, especificamente, a gente ainda estava bem... no início? Do início na verdade, foi o nosso segundo documentário. A gente tinha feito o Vitor Habitat, Café Aquários e Suas Histórias, que foi para uma disciplina da faculdade mesmo, do Michael Kerr. Conhece o Michael Kerr? Conheço. Ele está na UFPEL agora como professor. Tanto eu como o Emerson fomos alunos de cinema de animação na Federal ali, e aí a gente teve aula com o Kerr. Legal. Pô, massa. Ele era nosso professor de documentário. Não lembro se era de documentário ou de conteúdo audiovisual, mas era alguma coisa audiovisual. Então a gente fez esse projeto do Vitor Habitat sobre o Café Aquários e a gente lançou dentro da faculdade e depois a gente fez esse documentário independente, digamos assim, sobre a Praça Coronel Pedro Osório. E aí a gente Tá, só deixa eu ver se eu entendi. O Olhares sobre Pelotas é um projeto de vários documentários ou como é que... Não, é um projeto fotográfico. De início era um projeto de fotografia e de informação. Sim. Que a gente tinha no Facebook. Em 2011 a gente criou no Facebook de fotografia e informação. Aí só em 2015 que a gente foi formalizar isso como uma questão de documentários, assim.
Então passou bastante tempo, assim. E Pra... como foi, assim, porque a gente sabe que hoje em dia, para montar um projeto assim, é uma coisa complicada, assim, às vezes falta parte financeira, às vezes falta pessoal para Sim. ajudar no trabalho. Como foi a montagem do projeto, assim, como vocês foram levando essas dificuldades, assim, Foi desenvolvimento. totalmente independente, sem orçamento, assim. assim? Aí o Gustavo Mansur, que trabalhou agora com o Eduardo Leite, fotógrafo do Eduardo Sim. Leite, a gente era colega de faculdade. Então a gente usou o equipamento dele e eu usei o meu Sim. para fazer. E a edição a gente fez na casa do Gustavo, porque na época não tinha computador muito bom assim para edição. Isso Então a gente isso é normal. Então, Foi na raça. Aí a gente fez Sim. como deu aí. A gente fez na casa do Gustavo, às vezes eu ia na casa dele, No caso, foi tudo entre vocês dois, assim. entre nós dois. Porque O- a gente sabe que projetos assim, normalmente, às vezes acaba não saindo do papel por falta do pessoal tá na pilha para fazer mesmo, com vontade. realmente. A gente vai perdendo algumas pessoas no caminho. Né? Exatamente. Aconteceu também com a gente. complicado. Eu me lembro que quando a gente entrou na faculdade de cinema, a gente tinha os nossos veteranos que estavam no TCC, né? Isso. E aí eles até conseguiram aquele auxílio da Lei Aldir Blanc, sabe? Que tu ganha um patrocínio Sim. e tudo. Sim. E aí tu conseguia verba para fazer o projeto. Eles conseguiram, acho que 15 mil, né? Isso, pô. Só que eles tiveram problema na hora de captar. Porque a Lei Aldir Blanc, assim, ela te libera 15 mil. Só que aí tu tem que ir de empresa em empresa e dizer, quer transformar o teu imposto para... Tu tem que captar com as empresas e a empresa vai te dar o dinheiro e aquele dinheiro vai ser abatido do imposto dela. Sim. Já é outro É. patamar, assim, de E se eu não me engano, eles não conseguiram arrecadar. Eles não conseguiram arrecadar todo e tiveram muita dificuldade em terminar o projeto no final, assim, porque... como sempre, começou a sair gente e a data estava chegando, tinha que entregar o projeto, que era o TCC deles, né? Sim. E aí até a gente começou ajudou, né? Isso, começou a faltar pessoal e começou a ficar difícil de terminar algumas coisas. No Foi- final eles acabaram entregando inacabado e terminaram depois por conta própria. Mas foi bem legal, porque a gente estava no primeiro semestre de cinema Isso. e estava ajudando Ajudando o TCC. Foi bem legal. Essa área audiovisual, assim, às vezes por falta de incentivo, às vezes, sim, muita gente acaba desistindo, né? Sim. Mas por outro lado, consegue ter parcerias, né? Tipo, Exatamente. vocês conheceram pessoas lá de Eu conheci ele na faculdade. A gente tá junto desde a faculdade, A basicamente. gente tá junto da faculdade. É isso que é legal, né? A gente tem essa troca, assim, de... E ele virou meu padrinho de casamento. Olha, uma amizade... Uma amizade que perdurou, assim, perdurou. né? Pô, legal. E além da morte, porque ele quase Essa morreu. história já tá batida aqui. Como é que você morreu? Não, eu tive problema de Vesículo. vesícula e bem na época do Covid, né? Então eu fui pro pronto-socorro, acabei pegando o Covid. E aí Não pôde se operar. Um prejudicou o outro, ficou pior ainda, eu tive uma parada. Morreu Fui- por quantos segundos? 4 minutos. 4 minutos. 4 minutos. Ele morreu por 4 minutos, cara. E aí fui entubado, voltei, normal. Colocaram Hoje ozônio. em dia é normal. Que bom, né? Ozônio não. Mas é bom ver que um projeto que nasceu ali na faculdade conseguiu ir Sim. adiante. Assim. Que eu ia falar de como a gente chegou no fotógrafo, né? Sim. Que a gente esquematizou que a gente ia entrevistar o Monquelá, o Guilherme de Almeida, do Almanac do Bicentenário, que os dois eram do Almanac do Bicentenário, o Fábio Gonçalves, a neta do Coronel Pedro Osório, que agora não me lembro o nome, bisneta do Coronel Pedro Osório, que está no documentário, e esses basicamente eram os que a gente ia entrevistar. O pipoqueiro, o fotógrafo, a gente foi na praça para fazer umas imagens e acabou, porque a gente não entrevista eles. Mas não, eles não estavam no roteiro das entrevistas. Que massa. Porque sempre eu fazia o roteiro base, saía para ver quem topava das entrevistas, e a partir das entrevistas eu montava no Premiere o que seria o esboço do... Não, e acabou A montagem. Acabou que os mais famosos do documentário é o tio do cavalinho e o pipoqueiro da praça. Essas diferenciais. Não, quando eu vi ali o trailer no teu canal,
Eu já me liguei na hora que era um documentário que ia falar da praça também, porque tava o tio do cavalinho ali. É o cara do Parquímetro também que cuida. Tem um do Isso Parquímetro aí. também. Até eu vi que ele explicou como é que foi a adaptação de... foi bem legal. Sindicato. É. Querendo ou não, são pessoas que a gente está acostumado a ver ali. Mesmo que a gente não tenha contato, a gente passa ali, a gente vê sempre essas pessoas e a gente acaba... a gente acaba marcando elas como... elas aparecem e vai ter sobre aquele assunto, sobre aquele local. Então, ajuda muito, é um contraste. Sim. Com características do local. Sim. Tá, e acho que tu comentou mais ou menos, só para eu entender bem. Tu estava fazendo um trabalho na faculdade e aí daquele trabalho tu resolveu fazer esse documentário. Foi daí que veio a ideia de fazer documentário sobre Pelotas? Essa disciplina nos influenciou, assim, nos instigou assim, a fazer mais trabalho audiovisual. Porque até o momento eu estava como estagiário da assessoria da Católica e entrando na TV Câmara. Eu fiquei 6 anos na TV Câmara de Pelotas. Mas E eu estava nessa transição assim de mudar assim para o audiovisual, assim. Então, Sim. eu estava querendo fazer alguma coisa audiovisual assim para testar assim o que dava para fazer de edição, de montagem, de câmera e tal. Então, foi uma oportunidade que a gente teve. Aí o Gustavo topou fazer. E aí outras pessoas, óbvio, toparam também a participar do projeto. E a gente foi fazendo. E foi muito difícil tu conseguir. Como é que tu reuniu esse material? Porque, sim, tu é jornalista, né? Mas tu não é historiador. Como é que tu conseguiu chegar nesse material? Tu teve ajuda? Como é que foi? Não, foi tudo pesquisa própria, assim. Eu pesquisei muito, principalmente a Sociedade Shark, foi o mais difícil porque é um conteúdo assim que não se fala muito. Tem muito conteúdo bibliográfico, mas não é muito fácil o acesso assim de leitura, assim. São trabalhos acadêmicos muito longos. Mais técnicos. Principalmente essa questão do século XVIII e do século XIX. Se tu pegar a historiografia de Pelotas, tem muita coisa de 1860 para frente, né? A questão dos casarões da praça, do Guarani, A parte cultural ali que o pessoal gosta de ressaltar bastante. É mais essa questão do fim do século XIX. Se tu pega o fim do século XVIII para o XIX, assim, é muito difícil assim, de tu ver trabalhos. Assim. Por isso que a gente quis focar nessa sociedade do Shark, nessa questão dessa questão da escravidão, assim, do auge da charqueadas. Mas, cara, eu tenho uma curiosidade, não sei se tu vai conseguir me responder, mas tu pesquisou, de repente tu esbarrou, que tem uma lenda ali pelo centro, ali pelos prédios históricos, né? Dizem que todos eles se interligam por túnel subterrâneo. Tu chegou a... Nunca ouvi falar de todos, eu não sei, mas eu já ouvi dizer que tinha túneis nazistas na Santa Casa. Sério? Ligando a Santa Casa e uma cervejaria que ficava... A cervejaria Ritter, que ficava na esquina da Santos Dumont ali. Sério? Mas é real ou é mais lenda isso aí? Eu acho que é real. Essa dos nazistas, né? Mas essa questão de ligar todos os prédios... É que às vezes, tipo, tem um ali, aí vai aumentando, convertendo todos os prédios estão interligados. Isso eu nunca ouvi falar. Começa num e vai espalhando. Legal. Mas essa dos túneis nazistas é bem forte. Pois eu não acho sabia. que realmente existiu. Mas isso eu não sei. Que teve uma época que esse tipo de coisa era mais considerado normal, assim, fazer ligações entre certas casas, assim, dependendo do grupo que tu fazia parte, tu fazia ligações entre as casas, entre as coisas, até para ter um apoiar o outro, né, em alguma situação de conflito, alguma coisa assim. Entre os casarões eu até não acho impossível, porque como ali o casarão 8 e 6 eram da mesma família, família Maciel, eu acho até bastante provável que exista alguma ligação, assim. Mas de todos os casarões eu não sei. Tem alguma curiosidade que tu descobriu quando tu estava pesquisando? Curiosidade... Algo que tu disse, pô, isso aqui eu não sabia. Pô, a história mais interessante eu acho do Teatro Guarani, assim. Que o Teatro Guarani surgiu da parceria do Francisco Santos, Francisco Xavier e não me lembro agora o terceiro nome, porque faz tempo que eu pesquisei. Mas eram três pessoas que formaram uma sociedade
para fazer o Teatro Guarani. E surgiu a partir da Guarani Filmes, que era uma empresa de produção audiovisual lá de 1912. Então eles produziram o que é considerado hoje o filme brasileiro mais antigo, preservado com fragmentos preservados no Brasil. É daqui da nossa cidade? É daqui da nossa cidade. Os óculos do vovô, se chama. A gente já ouviu falar, né? Acho que a gente viu Tem um alguma coisa documentário na- dele. Que E, massa. inclusive, fica no fim perto da Dom Pedro, aqui na Deodoro, quase perto da Dom Pedro, ali, a sede da Guarani Filmes. Massa. Então, a partir dessa Guarani Filmes, dessa produtora de vídeos, o cara era português. O Francisco Santos era português. E ele veio para o Brasil e veio para Pelotas no início do século XIX, no início do século XX. E aqui ele montou a produtora, e disso ele começou a captar recursos e apoiadores para construir um teatro. Então, para expor os filmes dele, que antes ele projetava no Ponto Chique, que ficava onde é hoje o Café Aquários, Sim. e em outros cinemas daquela cidade, que pode ser muito cinema, né? Sim. Politeama, que ficava onde é o Grande Hotel, também era um cinema. Sim. Massa. Então, se formou o Teatro Guarani a partir dessa parceria. Muito se fala dessa questão muito se foca na questão do Zambrano, né? Do Zambrano, e se apaga um pouco essa questão do Francisco Santos. Os dois eram Francisco. Era Francisco Santos e o Francisco Xavier. Francisco Nossa. Santos, Francisco Xavier e o Zambrano. Sim. Formaram a sociedade para construir o Teatro Guarani. Massa. Mas aí, no fim, acabou o Francisco Santos e o Francisco Xavier acabaram saindo e ficou só o Zambrano. Aí, tanto que hoje Sim, uma- a família é a do família Zambrano que Zambrano. mantém o... Que Mas massa. essa história mais interessante, assim. Outra questão interessante é que o Pelotas tem o primeiro monumento republicano feito durante a monarquia, que é o monumento do obelisco republicano, Sim. que está no areal ali. Essa outra curiosidade é da Sociedade do Shark, que a gente trouxe no documentário, que é um diferencial assim, da cidade. Mas fora outras, Sim, várias. às vezes coisas que a gente só vai aprender se pesquisar, porque não... Mas essa do Teatro Guarani eu acho mais interessante. Sim. E me te perguntar assim, teve alguma coisa durante esse documentário que te marcou, assim? Que não foi fácil, né? Como é que foi as experiências que tu teve? A questão... o que mais me marcou foi o da Sociedade do Shark, assim, que pegou bastante essa questão da escravidão, assim, que às vezes é muito apagado, assim, aqui em Pelotas. E foi, eu acho que o maior diferencial, assim, o que mais me marcou. Pô, cara, tu falou isso aí das charqueadas e da escravidão. Uma coisa que me falaram, que eu não sei se é real porque eu não pesquisei, as charqueadas, né, as embarcações, eram puxadas pelos escravos, por índios? Como é que era? Era por... As pelotas, quer dizer. As pelotas. pelotas. Sim, foi mal. As pelotas eram puxadas por escravizados. Tem até umas gravuras do século XIX que o Debré, que era um francês que veio visitar aqui Pelotas no século XIX, tem umas gravuras dele com escravizados. Mas como é que eles puxaram? Porque não eram embarcações, eles botavam na água. Eu acredito que seja talvez pela boca ou pelo pescoço, alguma coisa assim. E o cara ia nadando e puxando. Ou puxando com uma mão só, com um braço só. Mas, tipo, botava o cara a nadar na água e puxar o barco. Que uma- loucura, cara. É como se fosse um botezinho, né? Que era até acho que os primeiros a fazer foram os índios, acho. Foram os índios. A gente até falou com um professor da Federal que estudou isso. Ele disse que remonta à época dos indígenas, assim, que Isso. os primeiros colonizadores, e acabou sendo adotado. Pro pessoal que tá assistindo aí, que não é daqui da região, pelota era uma embarcação, né? Tipo uma canoa, né? E tu botava ali carnes, né? Com sal. Como é que era? Explica pra nós o que. Tá, era uma embarcação de couro. É de couro, só. de couro. De couro, não era... De couro, era uma montagem era um esqueleto de madeira
com couro para fazer a parte como se fosse... Ela era meio quadrado, É isso. quadrada, assim. Eu só, até hoje não entendi porque o pessoal achava que parecia uma pelota, mas... o negócio era quadrado. Ela era meio assim, meio... Sim, mesmo. Ah, Ela tinha não era- Era não- um quadrado meio redondo. ela era quadrado em cima, assim, e embaixo ela era arredondada. Né? É. Não era uma canoa, então. Não. Era um quadrado. Até apareceu, mostraram um agora acho que foi no Jornal do Almoço, que durante a Fina Doce estavam mostrando uma lá. Tinha uma amostra. Pô, Que eles tinham encontrado na beira de um rio, uma coisa assim. Né? que loucura, cara. E há uns 10 anos atrás eles refizeram um trajeto assim, com um cara nadando, né? Sim. E tinha muitos escravos em Pelotas. Muitos. A gente entrevistou o Jonas Vargas, que é um professor da UFPEL, que ele fez um livro, Os Barões do Charque e Suas Histórias, um livro muito bom, que tinham centenas de milhares, assim. Tanto que Pelotas hoje é a cidade mais negra do Rio Grande do Sul, né? Pois é, verdade. Tinha muito escravo. E cada charqueada devia ter Parece pouco, né? Mas é uns 20, 30 escravos. E tem inventários dos charqueadores. E tem vários, assim, de tipo 30 escravos, 20 escravos. Pode parecer pouco, né? Mas... Sim. Sim, mas tu pensa na época, assim... Mas se tu pensar na Idade Média, isso era um exército. Ah, é? Exatamente. Aí, mas juntando todas as charqueadas, que tinham várias ao longo do... Tinha mais escravo do que Sim, dono. tinha mais sim, É. sempre foi. Acho que se tu for pegar qualquer coisa que remonte a história, ao período histórico assim da escravidão, vai mostrar assim que um dos medos mesmo dos donos de escravos é que esses escravos se revoltassem, Se rebelasse. porque o número de escravos era muito maior que o número de patrões e como é que é o nome dos caras, aquele que faziam o controle dos escravos, os Capataz? capatazes. Capatazes. O número de escravos era muito maior dentro de uma propriedade, era o número de escravos do que o número de capatazes e patrões. Né? Sim. Ah, sim. Então era um medo constante, né? Sim. De uma rebelião. Né? Tu vê. Então, pessoal, a gente vai dar uma pequena pausa agora para os nossos apoiadores e a gente já retorna, né? Rapidinho. E agora, o momento dos nossos apoiadores. Esse pessoal que confia no trabalho que fazemos aqui no podcast. Vamos a eles. New Fashion House, salão de beleza. Há mais de 15 anos no mercado. Quer fazer aquela transformação no seu visual? Aquele tratamento de luxo? Corre e garante o teu horário. Eu mesmo estou há mais de 5 anos pintando meu cabelo lá com o Marco. Super recomendo. Temos também o apoio da Poseidon Som e Luz. Quer fazer com que o seu evento tenha a melhor opção de imagem, som e luz? Chama a Poseidon que eles vão atender e seu evento será um sucesso. A Cacau Fest, que há mais de 12 anos vem adoçando Pelotas e região, tendo como destaque a qualidade e o sabor de seu chocolate. O espetinho de morango com chocolate é sucesso garantido na sua festa. Eu mesmo, sempre que encontro a Cacau Fest nos eventos, tenho que provar esse espetinho de morango com chocolate. É irresistível, recomendo demais. Está nos apoiando também o frigorífico Casa Nostra, que está no mercado desde 2019. Localizado próximo a Charqueadas, no Areal. É a melhor qualidade em carnes. Quer fazer aquele churrasco com carne de qualidade? Procura o frigorífico Casa Nostra, que eles vão te ajudar a escolher a melhor carne de acordo com o seu gosto. Temos também o apoio da Suelen Acosta, facilitadora de negócios imobiliários, com mais de 5.000 metros quadrados vendidos. Quer comprar um imóvel para morar ou investir? Chama a Suelen Acosta, que vai te ajudar a encontrar a melhor opção para você. Contamos também com o apoio da DN Eventos. Tá pensando em fazer uma festa ou um evento e não sabe por onde começar? Chama a DN Eventos, que eles são especialistas em organizar festas e eventos e com certeza vão te ajudar. Temos também o apoio da Dunamis Cabine, que há mais de 4 anos vem atuando em eventos, divertindo convidados com suas fotos lembranças. Deixe sua festa mais linda e criativa com belas e divertidas fotos impressas na hora. Contamos também com o apoio do Salão de Festa Brincar e Ser Feliz,
onde a diversão é garantida com diversos brinquedos para crianças e adultos. Faça a sua festa no Brincar e Ser Feliz e o sucesso será garantido, você não vai se arrepender. Temos também o apoio da Adriana Rodrigues, 33 anos de clarividência, atendimento presencial e online. Entre em contato e agende a sua consulta. Ana Azambuja, escola online de música, com aulas de canto, piano e violão. Entre em contato e garanta a sua matrícula. E esses foram os apoiadores de hoje. Você quer ser um apoiador aqui do nosso podcast Bora Fazer Barulho? Comenta aqui que eu vou te explicar como funciona. Bora voltar a assistir o nosso episódio. E estamos de volta aqui, continuando com o nosso bate-papo com o Leonardo. E eu já tenho uma coisa para te perguntar, Leonardo. Onde é que começou a nossa cidade? Onde é que foi? Eu sei que tem o marco do obelisco ali, mas foi ali mesmo que começou a cidade? Que eu vi no documentário que tinha um projeto da cidade, né? Antes da cidade começar a ser feita. Sim, a cidade começou ali na região do Areal. Mas o primeiro loteamento de Pelotas é ali na região da Rua Major Cícero, nas proximidades da Catedral. A cidade, o primeiro loteamento urbano de Pelotas começou ali. Ali até tem a Casa do Torres, que chama a Casa 201, na Rua Major Cícero. É considerada a primeira casa de Pelotas, a Casa 1 de Pelotas. Tu vê. Porque bem ali, longe do obelisco. Sim, bem longe. Porque a questão de Pelotas foi que Pelotas surgiu como uma parte de Rio Grande. Pelotas era ligada administrativamente a Rio Grande. Então, muitas pessoas de Rio Grande vieram para cá e começaram a povoar a região onde hoje é o Areal e a montar as charqueadas. Mas a região, aí como teve o crescimento comercial aqui em Pelotas, se teve a necessidade de construir uma cidade, né? Sim. Então, eles começaram a construir na região onde é a catedral, a catedral ali naquela região. Mas se cogitou fazer a cidade na região onde é o Balneário dos Prazeres até. Foi pensado começar a cidade lá na região do Laranjal. Mas isso foi descartado, eu não sei o motivo, e preferiram fazer onde começou no primeiro loteamento. E aí depois veio o segundo loteamento, que é a região da Praça Coronel Pedro Osório, que só a partir de 1830 começou a ser construído. E aí vem o Casarão 2, eu acredito que seja um dos primeiros. Mas foi planejado ou foi conforme a necessidade que eles tiveram? Foi planejado. Pelotas é a cidade mais planejada que eu conheço. Sério? Pelotas foi totalmente planejado. Tudo em Pelotas foi planejado. Eu vejo assim, porque a gente tinha muito colega de fora, São Paulo, Rio, Minas, de tudo que é área do Brasil, assim. Ele diz assim, cara, não tem cidade onde tu consiga andar tão facilmente quanto Pelotas. É tudo quadradinho. Sim. É tudo direitinho, assim. Errou uma rua, dá uma volta na quadra, volta. Sim, é muito bom. É alguma rua em Porto Alegre tenta fazer a volta. Ah, não, Porto Alegre é complicado. Vai, pessoal e é tudo reto também, facilita também. Sim. Muito fácil de andar em Pelotas. E a gente tem até um... Posso fazer uma interrupção só? Quando eu fiz, a minha formação acadêmica é em biblioteconomia. E aí quando eu fiz um descarte, a gente fez uma limpeza, um descarte numa biblioteca aqui em Pelotas do Colégio Gonzaga, eu encontrei nesse descarte uma planta baixa. Agora eu não tenho bem certeza se é do Barro Duro, se é do Balneário dos Prazeres ou do Valverde. Mas eu não lembro quem era o dono daquelas regiões ali, mas era um desses nomes famosos de Pelotas aqui, onde foi feita a planta baixa do loteamento, onde ia ser feito. Só que estava destruído, assim, eu não tinha como aproveitar, não tinha nem como recuperar, assim, estava bem destruído mesmo. E eu só identifiquei porque dizia em cima ali o nome ali e coisa. Aí aquilo foi dado para alguém que doou para alguma coisa, eu não sei para onde foi aquilo ali. Não tinha data. Ah, não tinha data ali. Não tinha data. Mas era bem à mão, assim, um troço bem, um esboço bem à mão, assim, foi bem... Sim, bem e foi nessa casa do Torres, que é chamada Casa 201, na Rua Major Cícero, que eles discutiram se seria na região da praia ou na região onde é o Catedral ali. Então a gente tem esse primeiro loteamento na Catedral e na volta da Catedral, seguindo os moldes portugueses de ter uma igreja
no E a cidade na volta. E a cidade na volta. Mas Pelotas foi indo em direção à Praça Coronel Pedro Osório. E aí a gente vem pro documentário da Praça Coronel Pedro Osório, que a gente tem a migração do centro da cidade para a região da Praça Coronel Pedro Osório. E aí Pelotas já perde o sua cara portuguesa indo para a região da Praça Coronel Pedro Osório. Mas deveria ter uma igreja na região da Praça Coronel Pedro Osório. Ela seria nas proximidades onde era a Confeitaria Brasil, que é do lado da Biblioteca Pública. Deveria ter uma igreja ali. Inclusive, o Dom Pedro II veio e lançou a pedra fundamental dessa igreja. Sério? Sério, Dom Pedro E ainda II tem veio... essa pedra? Não, deve estar por baixo da... Sim. É a pedra que faz a base. A base Da construção. da construção. E não se sabe até hoje por que Não foi feita essa igreja. Tem inclusive o desenho que é bem próximo do que é a catedral. Tinha uma abóboda também, era bem parecida com o que é a catedral hoje. Só que deveria estar na volta da praça. E não foi construído. Então ficou o centro de Pelotas sem uma igreja, aí perde sua característica portuguesa, e o que seria o centro de Pelotas na volta da catedral foi perdido. Hoje a volta da catedral não tem nem um pouco de centro, assim, né? Sim. Tu falou uma coisa interessante, Pelotas foi bem planejada, né? E a gente tem algumas provas disso nas calçadas. Sim. Porque tem calçadas aqui no centro de Pelotas que é tri-alta. É muito alta. E isso era por causa das carroças, né? Das carroças que... Eu acredito, pelo menos, que seja para... Que o pessoal parava do lado e descia. Que Sim. hoje a gente não consegue abrir a porta do carro. E as ruas super estreitas, né? Sim. A própria Major Cícero só pode estacionar de um lado, De um né? lado, Se for estacionado... Tem outras que nem dá para estacionar, porque são tão estreitas. Mas né? acho que como foi tudo meio planejado para a época, É, assim, pra aquela e época. não sofreu, com o tempo acabou não sofrendo uma adaptação, acabou ficando tudo meio que nos padrões daquela época ainda. Sim. Se tu pega outras ruas como Não, depois. outras ruas como a Osório, assim. A Osório é uma rua que era maior do que é hoje em dia até. Sim. Ela era ainda mais larga. E com o tempo ela foi ficando mais estreita, e colocaram inclusive uns canteiros no meio, né? Sim. Aí com o tempo também tiraram os canteiros e ela voltou a ser larga. Então, Pelotas tem vários tipos de intervenções. Ela foi se adaptando com o tempo. Com o tempo, né? A Rua 15 também é bem diferente. Né? Ela começa bem estreita, lá perto da avenida, e lá na Câmara de Vereadores já está super larga. Assim. Então, com o tempo elas vão sendo... Eles vão adaptando com o tempo, até porque eles vão expandindo isso com o tempo. Né? Sim. Uma rua começa aqui, De um jeito... até acabarem onde quer que ela vá acabar, passou-se anos e vai adaptando a situação. E o chafariz da Praça Coronel, era para abastecer? Sim. O chafariz da Praça Coronel Pedro Osório, ele foi importado da França na década de 1870, com mais outros 3 chafarizes. Eram 4 chafarizes. Um ficava no Porto, que é o que está no calçadão hoje. O outro ficava onde hoje é a Praça dos Enforcados, que ainda está lá, dos Cupidos, se eu não me engano. Sim. Tinha um outro que está perdido, que ficava na frente da catedral e que desapareceu. Desapareceu? Mas tem fotografias dele. Então existiu? Eu conheço 3 fotos dele, ou 2 ou 3 fotos. Algumas gravuras também. E o da Praça Coronel Pedro Osório. Eles eram todos... Não. Tinha mais um... Um desses que mudou de lugar ficava também onde hoje os bombeiros. Também chegou a ter um chafariz. Mas eu me lembro qual desses que existentes hoje... Mas na frente da catedral tinha um chafariz? Tinha um chafariz. E como que sumiu? Pelos túneis nazistas. Foram nos túneis, fizeram um buraquinho e caiu o chafariz. O Guilherme ele tem os dados mais precisos, o Guilherme de Almeida.
mas em um determinado momento da história ele some. Tem uma foto de 1904, se eu não me engano, que ainda ele está lá. Que tem nos livretos do Pelotas Memória, que está datado de 1904, 1905. Ele ainda estava lá, na frente da catedral. A catedral sem árvore nenhuma. 1905. 1905, por aí. E ele era de 1870, dessa época, da década de 1970. E era a catedral sem árvore nenhuma, com os blocos de paralelepípedo no chão e o chafariz. Tu vê? Tudo... Não tinha aquela parte como se fosse uma calçada grande? Não. Era só isso. O da Praça Coronel Pedro Osório também mudou muito com o tempo, né? Ele era na altura do chão. Mas esse da praça ele abastecia como? Se as pessoas tomavam água do chafariz? Sim, tinha a Companhia Hidráulica Pelotense, que foi instalada na década de 1870, e instalou chafarizes importados da França, e as pessoas iam até o chafariz, pagavam pela água, ou tinham escravizados que pegavam a água e levavam até os casarões. Ou as próprias pessoas iam pegar água ou mandavam escravizados pegar, mas era tudo pago. Sim. Não tinha água gratuita, era tudo... Então, a água que tem no chafariz, antigamente o pessoal bebia. Bebia. E hoje em dia lavava roupa. Os mendigos tomam banho. Ou lavava roupa, fazia... Porque antigamente tinha as lavadeiras, né? Que iam até o Santa Bárbara lavar a roupa. Como assim? Iam no chafariz lavar roupa? E eu na rua. Ah, buscavam Buscava água. água. Tá bom. Aí imagina o pessoal lavando roupa ali, o outro pegando pra beber. Mas eu acho que era mais comumente usado para tomar, porque era água... Ó, o Moscarelli tá nos bastidores. O Moscarelli, ó. E depois ele fica dizendo que eu fico convidando ele demais pra vir. Eu nem convidei ele, mas ele tá aqui perguntando. Falar que essa câmera aqui parou, que é justamente a tua. Eu acho que acabou a bateria. Pode ter sido assunto, né? E agora faz o quê? Até aberto. Bota RX. RX aberta em mim no Arthur. Se a RX parar, aí tem que botar bateria na Nikon. Agora vejo um vídeo de botar aqui. E aproveitando que nós paramos, tinham casas também que tinham cisterna. Pegava água da chuva. Ali na 15... Mas tu não quer fazer uma pergunta pra ele? Não, eu ia falar dessa aqui, mas aproveitando agora eu me lembrei que na 15 não. Aquela rua que passa do lado do São José, ali que fosse São José, era feito degraus, não foi aquela Anchieta? Anchieta. Na Anchieta, esquina Teles, ali mora uma amiga minha ali, a Marina, e na casa dela tem uma cisterna. Uma baita de cisterna, porque tem o poço, pelo que parece o poço, é para pegar água da chuva, né? É o poço e ele desce e entra pro fundo, assim. Deve caber ali uns 20, 30 mil. É bem fundo. Tá, o Moscarelli, já confere os outros então aí. E o gravador. Tá. É uma tecnologia, querendo ou não, mas que muito poderia se aproveitar hoje em dia ainda. Ah, sim. Eu já vi também umas casas bem antigas do século XIX com umas cisternas também. Na casa da Baronesa tem uma cisterna. Tem. A Baronesa é bem antiga. A Baronesa também tem uma relação de escravos bem grande, assim, tem. Tinham vários escravos. A Baronesa ainda tem o ponto onde ficava os escravos ali, né? Tem lista? Não. Nomes não. Compra mesmo? Mas tem que... eu acho que tem de nomes, porque tinham inventários, né? Sim. Inventários, eu já vi a quantidade de escravos, não os nomes. Mas provavelmente deve ter os nomes. Deve ter os nomes. Ou até apelidos, né? Porque Tá dificilmente gravando? tinha nomes, né? Mas tem não sei se é a senzala inteira, mas o resto da senzala ainda ali na Baronesa, né? A Baronesa... Acho que na São João, acho. Eu sei que tinha um deles tinha, eu achava que era na Baronesa ali que tinha ainda. A Baronesa eu vi que estava tendo pesquisas para achar onde era a senzala. Mas não acharam ainda. Leonardo, eu queria te perguntar sobre o teu canal do YouTube, que eu vi que tem um canal no YouTube. O que o pessoal encontra lá no teu canal do YouTube? Bem, meu canal no YouTube é basicamente o meu trabalho audiovisual sobre Pelotas, que durante a pandemia eu fragmentei algumas partes dos documentários e coloquei versões mais curtas, assim. No momento eu tô fragmentando, deixando cortes, como dizem, né, linguagem do podcast,
da Sociedade do Shark. Ah, massa. Aí o próximo, eu vou ver se eu faço da praça, quando é Pedro Osório, mas é mais para movimentar, assim, né? Porque é difícil ter tempo, assim, para gravar vídeo. Eu estava gravando durante a pandemia, eu gravei alguns sobre alguns assuntos do meu interesse, assim, tipo, gravei sobre o Titanic, sobre outras personalidades, assim. Sim. De assuntos gerais, assim, do meu interesse, mas é difícil, assim, de encontrar tempo para gravar, assim, me dedicar. Eu consegui monetizar meu canal. Isso é legal. Só agora, Isso é bom. depois de Mas Normal. anos. isso é normal, a leva, gente- às vezes 2, 3 anos. A gente levou aqui quase 2 anos pra monetizar o canal. 2 anos, tempo. Né? Deu quase 2 anos. Que tu tem que atingir ali os critérios mínimos do YouTube, né? É. 1.000 inscritos, 4.000 horas 4 mil horas. assistidas. E 4 mil horas é tempo. É tempo. E na época, bom, quando a gente começou com os podcasts, deu uma ajuda. Porque aí tu tem mais tempo de Mais pessoas assistindo. Mas antes já era vídeos curtinhos que a gente postava. Sim. Não, e o YouTube é outro projeto, assim, de audiovisual que a gente entra, às vezes, muitas vezes, assim, e não leva pra frente porque como monetizar, até tu conseguir esse monte de É coisa, que é um trabalho a lento. pessoa acaba, às vezes, perdendo a vontade de fazer. Não tem um retorno Estando muito mais rápido, né? exatamente. É que o pessoal acha que tipo, é só tu botar um vídeo ali que tu vai Esperar viralizar. que vai acontecer. começa a entrar dinheiro, né? Não, e depende muito, assim, de outros fatores, assim, né? Exatamente. Principalmente se tiver uma página no Facebook, assim, que ajude a gente conseguiu crescer os documentários por causa do Facebook. Sim, O Facebook que as pessoas compartilham, que as pessoas falam, que as pessoas... sim, o pessoal espalhar a notícia. É, né? se Quando fosse é que foi lançado o documentário? O primeiro foi em 2000... O do Café Aquários, que foi o primeirão mesmo, foi em 2014. Aí teve o da Praça em 2015. Quando o Face estava no alto. É. Né? Aí depois teve em 2017 a Sociedade do Shark. No 2018, a Sociedade do Shark. E em 2019, a Culturas e Tradições da Princesa do Sul, que foi o último documentário que eu fiz sobre Pelotas, que é de 2019. Que é o último, são 3. São 3 que são sobre o século XIX, 18 e 19. Aí pega o da Praça, que pega um pouco dos dois, século XIX e 20. E o último, que é sobre o século XX. Fim do século XIX e início do século XX. Mas Aí fecha o período histórico, assim, que a gente trabalhou. Né? E me diz uma coisa, quais são os teus planos para o futuro? Meus planos futuros pro Olhar sobre Pelotas é seguir com a página, ver se a gente faz algum material físico, né? Que a gente produziu... Tipo uma exposição, alguma coisa assim? A exposição a gente já fez. A gente fez no shopping, a gente fez no piquenique cultural. A gente teve umas parcerias boas, assim, durante os anos, assim, de exposições. A gente fez com a Secretaria de Cultura também. Sim. A gente comentou aquela outra hora de buscar financiamento, né? Isso, a gente falou no início. Eu tentei para a cultura. A gente ficou como suplente em Pô, 2017. e olha que é um projeto que ficou trifamoso na cidade. Exatamente. A gente ficou como suplente. Mas cara, eu não sei, é uma coisa assim que a gente vê bastante acontecer. Projetos que normalmente começam a se destacar depois, normalmente tentaram conseguir alguma captação e não conseguiram, ficaram como suplente, ou às vezes nem como suplente conseguiram ficar. E aí, quando eles são lançados, assim, eles chamam bastante atenção e conseguem bastante visibilidade do pessoal, assim. Tu sabe que no primeiro ano de pandemia a gente fez um projeto nosso, né, de autoria nossa, que a gente fez sobre o aniversário de Pelotas. Aí, se lembra, a gente foi em vários pontos turísticos de Pelotas, gravou e conseguiu 2 músicos para comprar uma música e tocar. E aí a gente fez tipo um clipe de aniversário da cidade e tudo, na pandemia isso. E ficou muito legal, cara. Depois, quando a gente postou, muita gente curtiu e tudo. E aí teve algumas TVs que ficaram interessadas de passar o vídeo. Só que o que aconteceu? Eu editei o vídeo, aí eu botei minha logo como marca d'água, né? Eu que fiz tudo. Sim. Aí não conseguimos botar em nenhuma TV porque não pode ir a logo. Não dá para tirar? Não dava, eu tinha fechado o projeto já. Ah. Já estava até postado no YouTube. Aí eu ia ter que pegar tudo de novo, mandar. Aí
como foi muito em cima que eles pediram, tipo, o aniversário de Pelotas era amanhã, eles mandaram mensagem para nós de noite. Aí foi complicado. Às vezes assim... Mas eu acho bobagem. O pessoal tem a logo ali, foi a gente que fez. Por causa do logo implicado. Mas não ainda pode. mais quando é a logo de quem produziu, né? Se fosse uma empresa assim. Exatamente. Acontece. Que, querendo ou não, a apresentação de uma logo num projeto desse, numa televisão, eles não gostam, mas é como se fosse uma propaganda da pessoa, né? E TV cobra por propaganda, né? Então eles não vão fazer. E tu segue como jornalista? Sim. Eu trabalho agora como marketing. Trabalho com marketing agora. Faço... Por conta ou tu trabalha em alguma empresa? Trabalho como MEI. Legal. Tu tem a tua empresa. Tenho a minha empresa. Sou microempreendedor individual. E aí trabalho com marketing agora. Eu faço vídeos para empresas e material de flyer, assim, essas coisas assim. Sim. E na verdade o Olhar sobre Pelotas sempre foi um hobby, né? A gente teve parcerias com shopping e outras coisas assim. Sim. Mas foi sempre mais um hobby, assim, nunca foi uma coisa mais pessoal do que profissional. Eu já tentei várias vezes tocar algum projeto mais, tipo, criar um livro, alguma coisa assim, mas eu vi que não sei se ia dar certo, se acabou não... Que às vezes assim, eu vejo, por experiência própria, muita coisa assim que eu começo no pessoal, eu começo a tentar tirar do pessoal para botar pro profissional, não vai. Não vai para frente. Eu já escrevi um livro de ficção. Legal. Eu tinha 21 ou 22, não me lembro, faz um tempão já, uns 10 anos. E aí eu até lancei ele na Feira do Livro. Foi bem legal, cara, porque eu me lembro que eu consegui... agora eu me esqueci, mas era da Federal. Era algum setor da Federal ali, da Universidade Federal. Eu lembro se era a biblioteca, o que era. E, tipo, eu mandei para eles e fui aprovado, que era um projeto que eles tinham. E aí eles imprimiram todos os meus livros. Acho que foram 300 cópias. E aí, claro, eles ficavam com a maior parte das vendas, né? Tipo, eu acho que eu ficava com 20% ou 30% do valor de cada livro. Mas vendeu bastante. Tanto é que eu acho que ficou... Tinha 3 na biblioteca ainda deles lá. E aí eu tive que comprar um, porque eu tava sem nenhum. Então tem um comigo e deve ter 2 na biblioteca ainda. O resto foi tudo vendido. Pô, que bom. Era um livro de ficção. Pô, foi o primeiro, e deu certo. O primeiro, mal escrito pra caramba. Até hoje, se eu fosse escrever um livro, ia ficar mal escrito pra caramba. Eu ia ter que contratar alguém pra revisar. Querendo ou não, assim, por exemplo, eu e ele, a gente não tem muito costume de escrita, então... Para escrever um livro, assim, acho que a pessoa que vai fazer isso já tem que ter uma pessoa para revisar. Não, tem que ter um costume de estar escrevendo, estar fazendo algum, nem que seja para expor ideias, alguma coisa assim, que aí tu cria uma noção de escrita mais detalhado, E eu me lembro que antes que eu tinha que fazer o esboço dele, eu mandei para uma amiga que lia mais que eu, né? Aí ela revisou e corrigiu várias coisas que estavam erradas, né? Vírgula, pontuação, as coisas assim. E mesmo assim, hoje, se tu pegar ele, tu acha alguns errinhos. Assim. Sempre. E as ilustrações também, porque na época eu fiz as ilustrações. Sim, mas se tu pensar bem, teve correção ortográfica aí, né? Também. Mudou algumas regrinhas, então, mesmo que não tivesse erros na época, agora tem. Mas teve o revisor, né? Hoje tá mais fácil, Show de bola, Leonardo. A gente tá chegando no final aqui do nosso podcast, cara. Pô, adorei conversar contigo aí. A gente teria muito mais coisa para perguntar sobre Pelotas, que eu já vi que tem bastante curiosidade. Mas 1 hora só, que é difícil a gente fazer. E aí, eu queria que tu desse uma mensagem pro pessoal de casa aí. Passa o teu recado agora. Aí pode olhar pra aquela câmera. Bem, sigam acompanhando o nosso trabalho da Olhar sobre Pelotas no Facebook e no YouTube. No Instagram também, a gente tem uma página nova no Instagram que a gente criou. Como é que é o nome da página? Olhar sobre Pelotas. Normal. Fácil. Que a gente demorou para migrar pro E conectada direta com o Facebook, que hoje em dia é fácil de conectar as duas ferramentas, né? Então, são interligados. Às vezes ajuda a puxar. O pessoal vai procurar no Face e já tem coisa no Insta. Né? Sim, são conectados. E a gente está lá também nessa plataforma agora
com fotografias de vários parceiros, assim. Sim. No YouTube tu consegue o documentário completo, né? Sim, você consegue assistir os 3 documentários, olhar sobre Pelotas no YouTube e acompanhar o meu trabalho também, que eu produzo. Como é que tá no YouTube? Olhares sobre Pelotas. É fácil, né? Botou olhar sobre Pelotas. Documentário Olhares sobre Pelotas. Aí já acho fácil. Show de bola, então. Muito obrigado, Leonardo. Muito obrigado, Arthur. Quer dar um recado pro pessoal aí? Não tem nada. Eu queria agradecer assim, a presença e agradecer assim, por tu trazer mais material sobre a cultura da nossa região aqui, da nossa cidade. Quero agradecer também. Obrigado mais uma vez pelo convite. É uma honra aqui estar participando aqui com o Emerson, contigo. Nós que agradecemos. Isso aí. Muito obrigado, então. Pessoal que assistiu até aqui, não esquece de se inscrever no canal, de deixar o like, deixa o comentário de vocês também aí sobre o que acharam desse episódio. O link para assistir os documentários da página do Leonardo eu vou deixar aqui na descrição. E até a próxima. Show, fechou. Isso aí? Isso aí, agora sim.